Bem, esse aqui é não deu tempo de eu imprimir meu estudo aqui, mas eu trouxe um notebook para me ajudar. Irmãos, antes da gente estar começando aqui, hoje é um culto a gente considera um culto de ensino, né? E a gente vai aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os irmãos estão acompanhando as notícias aí dos últimos dias, né? No sábado, dia 7, houve o atentado terrorista ali em Israel, onde um grupo que é denominado de Hamas, é um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um pedaço ali que está dentro do território de Israel, mas na verdade pertence a esse grupo aí, entre vários acordos internacionais que foram feitos em épocas passadas. Isso aí foi passado para controle da Palestina, né? E essa parte, especificamente a faixa de Gaza, está sob o domínio desse grupo separatista Hamas, que é um grupo terrorista, né? Eles fizeram um atentado então no dia 7/10, e o que impressionou foi a organização desse atentado que eles fizeram, né? Um atentado totalmente organizado, onde eles, além de lançar foguetes sobre o território de Israel, eles também fizeram uma intervenção via terrestre ali. Tem até relatos de alguns paraquedistas entraram ali, enfim, atacaram uma festa que estava tendo ali, uma festa rave, um DJ, parece que a festa era para promoção da paz. Eles entraram lá, só nesse evento parece que mataram 260, 270 pessoas, entre elas tinham 3 brasileiros, parece que os 3 já foram declarados mortos, com 2 ou 3 brasileiros, mas 2 eu sei que já foram declarados mortos. E não pararam por aí, né? Foram atacando várias vilas que tem ali na fronteira e matando idosos, crianças nas suas camas, civis de forma geral, pessoas indefesas, né? Quando tem algum conflito armado, a gente acha que vai um exército atacando o outro, e até, de uma certa forma, a gente até compreende, né? Um exército atacando outro exército. Um exército está preparado para uma guerra. Mas nesse caso, quando entram pessoas totalmente armadas, como se fosse um exército, na casa de cidadãos comuns e matando-os, a gente vê o tamanho da covardia que essas pessoas praticam ali, né? E daí, o que a gente vai estar falando um pouco disso aqui no dia de hoje, né? Sobre um pouco desse atentado. Provavelmente esse grupo foi financiado por outros países, porque ao entorno ali de Israel, o que mais tem são países que não gostam dos judeus. A maioria dos países ali muçulmanos, daí tem divisões de sunitas e xiitas, mas uma coisa que os sunitas e os xiitas concordam entre si é o ódio pelo povo judeu, né? Eles têm um conflito entre eles, mas os dois se juntam na hora de odiar Israel. E daí a gente viu, assim, nas redes sociais, 7 pessoas, inclusive aqui no Brasil, influencers, festejando essa atrocidade, né? Dando apoio a esse grupo Hamas, se solidarizando a esse grupo, né? Figuras políticas, até figuras do alto governo aqui, do alto escalão do governo, parabenizando o grupo Hamas, ou invertendo, colocando que isso aí é culpa de Israel. Daí a gente vai, na noite de hoje, espero que os irmãos não fiquem um pouco cansados, porque a gente vai ler bastante, vai falar um pouco de história aqui para a gente entender melhor. Afinal, Israel que está invadindo uma área que era da Palestina, ou Israel que é o invasor, a Palestina que é invasor. Um outro detalhe: Palestina, o nome é Filistina, e em algum momento da tradução do português parece que colocaram um P, um H ali, virou Palestina. Mas quando a gente fala Filistina, que é o nome em inglês, né? Filistina. Quando a gente fala Filistina, o que os irmãos lembram?
agora remetendo à Bíblia. Os filisteus, né? Então a gente vai chegar um pouco nisso daí para a gente entender melhor. Então, vamos lá, os irmãos vão abrir a Bíblia comigo e a gente vai ler basicamente alguns livros ali do Pentateuco, né? Alguns trechos. Então a história do povo de Israel, ela começa com Abraão, uns 2000 anos antes de Cristo, né? Ele morava ali na Mesopotâmia. E daí quando a gente vê ali em Gênesis 12, Gênesis no capítulo 12, vamos ler o primeiro versículo, Gênesis 12, 1, diz o Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te engrandecerem, e tu serás uma bênção. Aí eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, primeiro ponto ali para a nação de Israel, a gente tem o patriarca principal aqui, Abraão. Então o Senhor, já no começo de Gênesis, já faz essa promessa para ele. E daí, Abraão, nesse momento, ele vai peregrinando ali, né? Então você vê que o começo ali do povo de Israel, eles eram nômades, né? Então eles iam se movimentando ali, e aonde que ele estava se movimentando ali? Qual terra que ele estava? Justamente na terra de Canaã, justamente a terra onde hoje é Israel. Então, você vê que o começo já do povo de Deus, o começo de Israel já foi peregrinando por aquela terra ali. Eles já estavam ali 2000 anos antes de Cristo. Então, nasceu Isaac, né? De Abraão nasceu Isaac, ali em Gênesis, se a gente vai para Gênesis 21, capítulo 1, o Senhor visitou Sara, Gênesis 21, 1, nasce Isaac, o filho prometido, né? E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então, e aqui ainda, se a gente continuar no próximo versículo, fala que Abraão tinha idade de 100 anos quando nasceu Isaque. Então, primeiro veio a promessa da criação de uma grande nação. Abraão já era muito velho, então até Abraão e Sara, por alguns momentos, não acreditaram nessa promessa, né? Sara chegou até a rir dessa promessa, só que, como o Senhor tinha prometido, Deus entregou o filho, e pôs o nome de Isaque. E daí a gente lembra também que Abraão teve uma concubina que chamava Agar, e ela teve um filho que chamava Ismael. E alguns historiadores dizem que a linhagem de Ismael descende os povos árabes que hoje são os muçulmanos, certo? Tá. E depois de Isaque, então foi Abraão, Isaque, qual foi o próximo filho? Jacó. E depois Jacó gerou quem? Lá em Gênesis 30, no versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e a viu a sua amada, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o nome de José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. Então, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, e de Jacó veio José. Daí os irmãos vão lembrar de José, de Esaú e tal. E daí, depois de José, calma aí, confundi aqui, ó. Abraão veio Isaque, Isaque veio Jacó, Jacó gerou José. E José, ele foi, o que aconteceu com José? José, os irmãos vão lembrar que ele foi vendido como escravo. Lá em Gênesis 39, a gente vai ler Gênesis 39 no versículo 2.
que aconteceu? José foi vendido como escravos para uma caravana egípcia que estava passando ali. Então, todo esse momento que a gente está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estão ali nessa terra que a gente está falando, eles estão em Canaã, só que eles estão nômades, né? Não tem um lugar fixo. E daí José, quando ele foi para o Egito, o que aconteceu? Deus era fiel com José. Se a gente ler lá em Gênesis 39, versículo 2, o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e o serviu, e ele pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, olha só, José era um escravo, estava ali na casa de um egípcio, só que o egípcio viu que tudo que José fazia com excelência, com perfeição, o Deus de José o abençoava. Ele falou: não, você agora está comandando tudo que tem aqui na minha casa. Aí teve uma situação ali, que José acabou sendo preso, né, por falso testemunho da esposa de Potifar, que era esse oficial de Faraó, oficial egípcio, e José acabou indo para a prisão. Aí você fala: poxa, mas Deus estava ali com José, ajudou ele, e agora com falso testemunho ele é preso. E acaba a história de José aí? Não. Quando a gente continua aí nesse mesmo capítulo, no versículo 21, o que acontece? Ele estava na prisão, e o Senhor, porém, estava com José, versículo 21, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que fazia ali. Então imagina como Deus estava com esse homem, né? Primeiro, ele é vendido como escravo, e tudo que ele faz prospera a ponto de a pessoa que comprou ele, o oficial ali que comprou ele, colocar todos os seus bens, toda a sua casa na mão dele para ele governar. Tem uma situação, ele é preso, e dentro da cadeia, o carcereiro da cadeia coloca todos os presos na mão dele para ele cuidar ali, né? Entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Então imagina como que Deus estava com ele ali. E daí os irmãos vão lembrar o que acontece ali com José na prisão. Ele tem as pessoas têm sonhos, e Deus dá para eles a revelação, de maneira que as revelações que ele interpretava, os sonhos que ele interpretava, acontecia como ele tinha interpretado. E em um dado momento, o faraó, que é o rei do Egito ali, teve um sonho, e alguém tinha que interpretar aquele sonho. Ele estava buscando alguém para interpretar aquele sonho, e José foi essa pessoa que interpretou o sonho, né? Tiraram ele da cadeia para colocar na presença do faraó, e ele interpretou o sonho. Quando a gente continua aqui em Gênesis ainda, mas no capítulo 41, 37, diz o seguinte: e essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse Faraó a José: vês aqui o que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então, irmãos, qual que é o contexto que a gente está aqui? Nesse momento, a gente tinha ali o Egito como uma das principais potências daquela época, assim como hoje a gente pode falar que os Estados Unidos, a China, a Rússia são potências, né? A gente tinha o Egito ali que tinha potência, tanto em arquitetura, como agricultura, como
na questão do estudo, da escrita, enfim, já era avançado em vários quesitos ali para a época. E Deus trouxe José numa condição de escravo, fez ele prosperando a ponto de ele virar um governador no Egito. Então, o Faraó estava ali no trono, vamos dizer assim, meramente figurativo. O Faraó que era o responsável por tudo, mas José é que fazia tudo, que coordenava, que mandava. E os irmãos vão lembrar, no sonho de José era justamente sobre os anos de seca que iriam vir. Então ele construiu celeiros, fez o povo guardar parte das produções desses celeiros, de modo que quando a fome veio, eles tinham sustento tanto para eles como para vender para os outros povos. E foi nesse momento que o quê? A família de José vem para o Egito, acontece algumas situações ali entre eles, mas a família vem e fica ali no Egito, né, com a permissão do faraó. Lá em Gênesis 46, do 1 ao 7, vai falar assim: Israel emigra para o Egito, e partiu Israel com todo quanto tinha, e veio para Berseba, e ofereceu sacrifício a Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a tua mão sobre os teus olhos. Então, nesse momento, Deus traz o povo dele, que estava ali peregrinando em Canaã, nômade em Canaã, e traz para a terra do Egito, porque teve uma grande fome naquela região, e eles ficaram bem ali no Egito, certo? E daí lá em Gênesis 47, a gente vai ver que Faraó dá terras ali para ele. Então Faraó falou a José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra fazes habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiores do gado sobre o que tem. E trouxe José a Jacó seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então, irmãos, vocês verem que nesse momento que o povo de Deus que estava ali na terra prometida desce para o Egito por uma necessidade, por fome naquela região, e sobre a anuência ali, sobre a benevolência do faraó, que dá a terra para eles ficarem ali e cultivarem, e sobre José ali sendo governador. E aí, meus irmãos, o que acontece? Os israelitas começam a prosperar, e eles foram abençoados por Deus naquela terra. E aí, quando a gente vai agora para o livro de Êxodo, no capítulo 1, o que acontece? Passando muitos anos que ele estava no Egito, quando a gente lê Êxodo 1:6, o que acontece ali? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então toda aquela geração que conhecia o José, que viu as benfeitorias que ele tinha feito, toda essa geração se passou. E agora estamos falando de uma nova geração que estava onde? Ainda ali no Egito. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. No versículo 8, o tema que fala aqui na minha Bíblia é a opressão do Egito. O que aconteceu? Versículo 8: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem aos nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e a Ramsés. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos,
e com todos os trabalhos do campo e com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Então, o que aconteceu ali? O povo veio para o Egito, ficou anos, passou toda aquela geração, e o novo rei, que não conhecia nenhuma história, nenhum passado, ou até que não chegou a conhecer, a viver na época de José, ficou com medo daquele povo. Falou: esse povo de Israel, ele pode ser um problema para mim. Vamos forçar eles no trabalho, vamos colocar tributos, vamos fazer uma dura servidão contra eles. Só que quanto mais eles faziam, mais o povo crescia. Então, o que aconteceu ali no versículo 15? A ordem do rei às parteiras. E eis que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajuntardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for menino, mata-la, mas se for filha, menina, deixa viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham até elas, Então as parteiras vêm com medo, não querendo matar as crianças, de uma certa forma enganaram o rei, o Faraó. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus e ele estabeleceu-lhes casas, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai-os no rio, para todas as filhas guardareis com vida. Então aqui foi no momento em que, como o Faraó tentou de uma forma que as parteiras ali, quando fosse menino, matasse, e elas não fizeram, agora ele ordenou: então vamos lá, vamos descobrir onde estão esses meninos, e todo que for menino a gente vai matar, vai jogar no rio, quando for menino a gente vai preservar, tudo isso buscando não ter o aumento do povo. Daí, nesse momento, quem que nasce, meus irmãos? Vocês vão lembrar dessa história? Nasce um menino, que ele ainda não tinha nome, mas a mãe dele pegou, ele nasceu, ela pegou ali uma cesta de juncos, colocou ali com barro, com betume, colocou o menino dentro do cesto e colocou no rio. E a irmã desse menino ficou seguindo aquele cesto, e eis que o cesto parou aonde? Parou aqui, parou no local onde a filha do Faraó estava ali tomando banho, ou estava ali na água, Então a filha do Faraó viu um cestinho descendo nas águas e um choro de bebê. Ela tratou-se em resgatá-lo, e o menino ganhou o nome de Moisés, que quer dizer Moshe, que pode significar retirado ou nascido das águas. Isso está em Êxodo 2, versículo 5. E a filha do Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu uma arca, que é esse no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou, e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então a irmã, de agora denominada Moisés, estava ali e falou para a filha do Faraó: irei chamar uma das amas hebreias que cria este menino para ti? E a filha do Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. Então olha só como Deus estava também com Moisés, que tinha tudo ali para ser assassinado, foi colocado num cesto, e aonde que esse cesto pelo rio foi parar? Justamente no pé da filha do Faraó, que pegou aquele menino. A irmã de Moisés falou: vou chamar uma hebreia, uma ama de leite para cuidar. Era a própria mãe de Moisés, e que ainda ganhou um salário para cuidar do menino, E depois, quando ele era grande, ela trouxe a filha de Faraó. Então, imagina Moisés ali,
pequeno, já desmamado, né? Agora tendo que tipo de educação ele estava tendo ali? Estava tendo a educação de um príncipe, né? Ele estava vivendo com a filha do faraó, estava vivendo no palácio, então provavelmente ele cresceu, estudou dentro do reino egípcio ali, ele foi sempre muito bem tratado, apesar da filha do faraó saber que ele era hebreu, ele sabia que ele era hebreu, mas ele foi tratado ali como um príncipe naquele local. E daí um dia, enquanto ele vivia no reino, Moisés foi visitar ali os hebreus e viu um deles ser ferido com crueldade por um egípcio. Então, irado, Moisés, o que fez? Matou esse egípcio e escondeu o corpo na areia. Mas as notícias espalharam e chegou ali aos ouvidos de Faraó. E lá em Êxodo 2,15, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante dele da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E daí a gente vai ver que tinha uma das filhas do sacerdote de Midian, e daí Moisés toma ela como esposa, e Moisés fica Zípora, né? E lá em Zípora dá um filho, lá em Êxodo 2,22, qual deu a luz a um filho e chamou o seu nome Gerson, porque disse que peregrino foi em terra estranha. Então, nesse momento, como que está o povo de Israel? Nós temos eles ainda no Egito, sofrendo ali, tendo matança de bebês, sofrendo ali dura servidão, sendo obrigado a fazer serviços pesados. E a gente tem Moisés, que viveu como um príncipe ali no meio do reino do faraó, e agora exilado. E só que nesse momento assim, Moisés ele ainda não tinha não tinha uma intimidade com Deus, né? Ele, de uma certa forma, não tinha uma experiência com Deus, não conhecia Deus propriamente dito, a gente pode dizer dessa forma. E quando a gente vai agora, em Êxodo 3, quando Deus aparece pela primeira vez a Moisés, no Monte Horebe. Então, lá em Êxodo 3, Deus fala com Moisés em Horebe: e apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Essa sarça era uma espécie de uma árvore de pequeno porte ali, um arbusto, e ela estava pegando fogo, né? Porque a sarça ardia no fogo, no versículo 2, e a sarça não se consumia. Então ela estava pegando fogo, só que ela estava intacta ali. Muito provavelmente ainda devia ter uma folha ali, algumas folhagens verdes, e Moisés viu aquilo e ficou, de uma certa forma, impressionado. No versículo 3, Moisés disse: agora me virarei para lá e verei que grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te acheis para cá, tira os sapatos do teu pé, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, nesse momento, Deus se revela a Moisés, falando que ele era o Deus de Abraão, o Deus dos antepassados de Moisés. E já no versículo 7, Deus envia Moisés para uma missão, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel. Se os irmãos prestarem atenção, a gente diz que Deus falou para o povo, falou: vai para o Egito, que uma hora eu vou te tirar de lá. E agora Deus vem, desce e fala: agora chegou o momento, vou tirar eles para uma terra que manda leite e mel. Mas essa terra que Deus estava falando era justamente a terra que eles já estavam, que era a própria Canaã. Então eles já estavam habitando ali 2.000 anos antes, 2.000 anos antes de Cristo. Então, se a gente for fazer as contas aqui, há uns 3.000 anos atrás que o povo já estava ali naquela terra. Então, a história
de Moisés, os irmãos, a história do Êxodo propriamente dito, os irmãos já conhecem. Deus enviou Moisés, Moisés foi lá falar com o faraó foi de boa e liberou na primeira, assim, não, pode ir. Não, realmente, Deus teve que fazer o quê? Mandar algumas pragas, mandou ali as 10 pragas, endureceu o coração de Faraó, e daí no final de toda essa história, Deus liberta o povo. E o povo, esse povo de Israel, sai ali do Egito. Então, ali em Êxodo 12, vamos ver quantas pessoas tinham esse povo que saiu de lá. Êxodo 12, 37. Assim, então, isso aqui depois que Faraó libera ali, né, depois de todos os desastres que acontecem no Egito ali, gafanhotos, água vira sangue, todas essas pragas, enfim, o povo é liberto do Egito. E lá em Êxodo 12, 37 fala assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Então aqui, sem contar, obviamente, os meninos e as mulheres, 600.000 pessoas. Então se a gente faz ali um cálculo, um rascunho de cálculo, a gente consegue chegar ali a um número aproximado de 3 milhões de pessoas, porque só 600.000 eram homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. Então provavelmente é mais mulheres do que homens. A gente chega ali numa quantia de uns cerca de 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Daí, quanto tempo eles ficam no deserto até chegar na terra prometida? Porque do Egito, se os irmãos hoje em dia deve estar todas as atenções voltadas ali para a região da faixa de Gaza, de Israel, do Egito, os irmãos vão ver que o Egito faz fronteira com a faixa de Gaza e faz fronteira com Israel. Então, se o povo saiu ali da capital do Egito, ali dessas outras cidades, e foram marchando, cruzaram o Egito, chegaram na fronteira, a próxima fronteira justamente já é Israel. Então estava perto, então eles conseguiram chegar a todo esse povo aqui. Porém, o que aconteceu? Esse povo aqui, quando eles saíram do Egito, eles saíram satisfeitos, saíram gratos, glorificando a Deus, ou saíram resmungando, murmurando? Qualquer diversidade que acontecia, o povo murmurava: porque no Egito era melhor, porque no Egito a gente podia estar bem, agora que você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui, tirou a gente do Egito para morrer de sede. E por várias vezes Moisés ele convence a Deus, ele chega até assim, a pedir a Deus misericórdia daquele povo, e Deus vai lá, Deus manda maná do céu, Deus manda carne ali, as codornizes, Deus faz brotar água da rocha, mas Deus fala assim: é o seguinte, esse povo aí, ele não vai entrar na terra prometida, eu vou fazer uma outra geração entrar na terra prometida, e não essa, porque ele entende que o Egito não saiu do coração deles. Por mais que eles foram libertos do Egito, eles ainda estavam presos dentro do seu coração. Então, por isso que eles ficam andando pelo deserto durante 40 anos. Então, os irmãos percebem que, como eu falei, dali do Egito até Israel, se esse povo continuasse andando, eles iam conseguir chegar todos vivos, todos sãos ali, mas Deus fala: não, esse povo não. Então, o êxodo, durante os 40 anos eles ficam circulando ali até chegar na terra prometida. E é nesse momento, irmãos, do deserto, desses 40 anos, essas 4 décadas de caminhada no deserto, Deus fala diretamente com Moisés, e é ali que nasce o judaísmo, ali que nascem os 10 mandamentos, os conjuntos de leis, porque a gente leu agora Gênesis e Êxodo. Qual que é o próximo livro da Bíblia? Levítico, que é o livro das leis. Então é justamente aqui que nasce, durante o êxodo ali, a peregrinação no deserto, que Deus fala com Moisés, e fala que Deus traz ali as leis para Moisés, e principalmente onde vem as mais conhecidas delas, que são os 10 mandamentos, né? E daí o que acontece? Nasce então a religião, o judaísmo, né? E a caminhada não foi fácil. O povo se rebelou diversas vezes contra Moisés e contra o Senhor.
Os irmãos vão lembrar que quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, o povo fala, deve ter morrido. O que eles já pensam? Vamos fazer aqui um bezerro de ouro, vamos fazer uma imagem, vamos adorar. Então olha que povo difícil, né? E daí a incredulidade e a desobediência dos israelitas eram tamanhas que, em algumas passagens, Deus pondera em destruí-los e dar a Moisés um outro povo. Pela primeira vez, Deus lamenta lá de ter criado a raça humana. Mas Moisés não queria outro povo, clamou novamente a Deus para perdoar os erros dos israelitas. Lá em Êxodo 32, 9 e 10, que diz o seguinte: disse mais o Senhor Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei a ti uma grande nação. E daí Moisés roga a Deus por Israel nos versículos seguintes, né? Moisés, porém, explicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra esse povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Enfim. E daí, a gente sabe que em Israel não se levantou mais profeta como Moisés, né? Lá em Deuteronômio 34, 10, fala assim, ó: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e todos os seus servos, e toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Mas Israel, Moisés, meus irmãos, eles não chega a entrar na terra prometida. Deus, ele leva Moisés até conhecer a terra, ele mostra a terra para Moisés, mas Moisés morre. Lá em Deuteronômio ainda, que a gente estava lendo, no 34, 4, diz o seguinte, ó: lá, Deus levando Moisés, né, para a terra, disse o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então, chegando ali o sucessor de Moisés, Josué, entra com o povo na terra. Daí os irmãos vão lembrar das batalhas que Josué teve ali em Jericó. Deus, no começo ali do livro de Josué, Deus fala aquele versículo que a gente já leu em várias oportunidades aqui, que é Josué 1:7, que é: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a tua lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E o versículo 9, que é o mais conhecido: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ali o povo de fato entra na terra prometida, tem várias batalhas, não foi fácil ali o povo conquistar aquela terra. Inicialmente o povo era dirigido por juízes, Gideão, Eli, mas o povo mesmo, inconformado com essa situação, o que eles fazem? Pede a Deus um rei, e aí vem o primeiro rei de Israel, agora pela vontade dos homens, né? Os homens escolhem o rei, que foi Saul. Escolheram ele pelos atributos, pela formosura e tal, mas não era o rei que Deus queria. E daí sim, o segundo rei, depois da morte de Saul, o segundo rei que toma o lugar, que é esse sim, um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Depois, na sequência, Salomão. Salomão, ele foi o terceiro rei, ele foi um homem muito sábio, abençoado, e foi Salomão, então, que constrói o primeiro templo de Israel.
Quando a gente olha hoje Israel, tem um muro que é chamado Muro das Lamentações, né? Tem muita igreja que faz visita a Israel e o pessoal vai nesse muro. Esse muro, pelo que conta a história, esse Muro das Lamentações é um muro do templo que Salomão construiu, né? Então é o que sobrou do templo anos depois, quando ele foi derrubado. Então, durante a peregrinação no deserto, o povo fazia o templo ali com tenda. Então, na Bíblia até relata as madeiras que eram usadas, as medidas, que era o lugar santo, o lugar santíssimo, o véu. E daí, quando eles se estabelecem como nação, eles constroem então o primeiro templo, que é no reinado de Salomão. Muito bem. Então, após esse, muitos outros reis vieram. A gente teve até um momento da história bíblica que a gente estudou sobre vários reinados, uns reis bons, uns reis ruins, uns reis que agradaram a Deus, uns reis que desagradaram a Deus. Daí teve as 12 tribos, depois teve 2 reinos divididos, reino no norte, reino no sul, reino de Judá. Então, vai avançando a história até os dias atuais, né? Aconteceu a dispersação do povo hebreu, conhecida como diáspora judaica, né, que se trata da dispersão do povo hebreu nos territórios, e eles foram se constituindo em vários locais, na Europa, depois na América. E daí, o que aconteceu? Até então, não era então um país, tinha um povo hebreu, eles se declaravam como uma nação, mas depois, propriamente dito, quando vai sendo dividido ali como nação, oficializado como nação, não existia o Estado, assim, o país Israel, né? E daí teve a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou ali de setembro de 39 a setembro de 45. Foi onde o povo judeu mais sofreu. Foi onde teve o Holocausto, onde teve a matança desenfreada do povo judeu, né? Para os irmãos terem uma noção, acabou em 45 a guerra. Hoje, em 2023, a população de judeus não chegou ao número que eles tinham no início da guerra. Então foi tamanhas mortes que teve, que passado anos, 20 e poucos anos, quase 20 e poucos anos depois, eles não se conseguiram ter o mesmo tamanho de população que eles tinham antes da Primeira Guerra Mundial, para você ver o quanto de pessoas que morreram ali. Então, o que aconteceu? O povo se compadeceu da história dos judeus, né, da história de Israel, e falou: vamos criar um Estado para eles. Então, foi em 1948 foi estabelecido então o Estado de Israel. E entre os personagens ali da ONU tem até um brasileiro. Não sei se os irmãos vão saber desse fato. Teve um diplomata brasileiro que ele foi considerado fundamental para a decisão da ONU da criação do Estado judeu em 1948, que chama Oswaldo Aranha. Então até o povo judeu tem uma certa gratidão pelo Brasil por causa desse diplomata que ajudou ali na articulação política para a criação do Estado. Então, criou ali o Estado em 1948, só que daí tinha alguns povos que estavam ali e que também queriam reivindicar os locais, principalmente Jerusalém, que é uma cidade, se a gente for parar para pensar, Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, né? Porque tinha um templo ali, foi a capital foi a capital do reino por alguns momentos, né? Temos os cristãos, porque Jesus Cristo passou por aquele local, o Santo Sepulcro se encontra ali em Jerusalém, e para os muçulmanos também, porque foi uma terra que passou ali por Maomé, passou algumas outras figuras do Islã. Então é uma região sagrada para as 3 maiores religiões do mundo. Então, por isso os diversos conflitos para dominar Jerusalém. E daí, quando a gente vê esse povo, muita gente falando assim, o povo da Palestina já estava lá quando Israel entrou. A gente acabou de ver historicamente que não. Primeira coisa, o povo de Israel já estava naquela região antes, 3.000 anos antes.
Foram para o Egito e depois voltaram e tomaram aquela terra ali. Quando o pessoal fala, foi só em 1948 que Israel virou nação. De fato foi, mas os israelitas já estavam ali, 3.000 anos atrás. E também, a Palestina propriamente dita, se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai ver que eles não eram um povo, eles eram uma mistura de vários povos, que inclusive eram gregos que foram expulsos do Egito, formaram 5 cidades e daí chamaram eles de filisteus por causa que tinha filisteu naquela região, então ficou conhecido como Filistina e depois virou Palestina. Então nunca foi um povo que dominava aquele local. Então essa história que hoje o pessoal fala, Israel é malvado e está tomando o que é da Palestina. Não, muito pelo contrário. A Palestina é justamente um povo estratégico que está ali, financiado por outros países muçulmanos, que tem o objetivo de destruir Israel. O objetivo do Hamas não é a libertação da Palestina, nunca foi. O objetivo do Hamas é a destruição de Israel. O objetivo do Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que atua ali no Líbano, também financiado por esses países, é destruir Israel. Ninguém quer libertar nada, que quer salvar território de nada. É a destruição de Israel. Então, é os países muçulmanos financiando grupos terroristas para a destruição do Estado de Israel. E daí, meus irmãos, um outro assunto que a gente vai falar. Quando a gente falou do Hamas, desse atentado terrorista que teve, que nunca, até então, não tinha precedente desse estado, desses ataques com tanto êxito êxito que eles tiveram agora, mataram mais de 1.000 israelitas em um único dia, em apenas umas 6 horas, eles mataram quase 1.000 israelitas. Então isso não era visto desde a época do Holocausto, não se tinham matado tantos judeus num dia só. E daí a gente viu o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarando guerra contra o Hamas e atacando ali a faixa de Gaza e tal. E daí toda vez que acontece um evento de grandes proporções com Israel, a gente já fala, já vai acontecer alguma coisa que está lá no Apocalipse. Daí acende o interesse por escatologia, a gente vai estudar, o que está acontecendo, qual que é o período que a gente está? Já começou a grande tribulação, não começou? Onde é que a gente se encontra, né? A gente sabe que vai ter, sim, uma guerra contra Israel, que vai ser uma guerra dura. A gente sabe que quem vai trazer paz para esse conflito, que vai ser um conflito onde vai se levantar todas as nações ali contra Israel, e a gente sabe que vai ter uma pessoa que vai trazer a paz, falsa paz, né? Que vai trazer a paz para esse conflito. Quem que é essa pessoa que vai ser aclamado como um líder mundial? Falar, a gente precisa de um líder mundial para resolver essa questão. Então o povo vai pedir um líder mundial, e esse líder mundial vai vir, vai trazer num primeiro momento ali uma falsa paz. Quem que é esse cara que a gente está falando aqui? O anticristo, bem Davi, o anticristo. Então, quem sabe que a tribulação vai vir após esse anticristo. Então a gente ainda não estamos na tribulação, mas aonde que a gente pode falar que a gente está nesse momento? Com esse conflito sem precedentes, que a gente já viu que Israel declarou guerra, a gente está vendo que o Líbano está, provavelmente, através do Hezbollah, já está atacando Israel, ou seja, mais um outro país entrando. Então daqui a pouco vai entrar vários países ali para atacar Israel. Então, quando a gente vê o que Jesus nos deixou em Mateus, agora vamos ler junto lá, no livro de Mateus 24, no versículo 7. Diz o seguinte, Mateus 24, 7 e 8, nós vamos ver. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu vi um estudo que fala que Jesus faz uma analogia aqui dos princípios das dores como uma mulher quando ela está grávida. Quando ela tem o princípio ali, começa a doer ali e tal, para vir o parto.
às vezes pode ser que seja no mesmo dia, às vezes pode ser que demore algumas horas ou demore até um longo período, mas de fato vai acontecer. Só que isso é só o início do processo, é o início das dores. Então a gente sabe que se a gente começa a pensar, irmãos, tudo isso está acontecendo, essa guerra, essa pandemia, que nunca teve em escala global uma pandemia como teve essa pandemia que a gente passou. Isso aí, essa pandemia até ajudou a fortalecer uma organização mundial da saúde comandando tudo. Então agora que vai começar a ter guerra, eles vão querer, vamos estabelecer um líder mundial para começar também a cuidar dessas questões de conflito. E é isso que vai acontecer para a chegada do anticristo. Então não é algo que está distante, não é algo que está longínquo, é algo que já está batendo a nossa porta. Uma outra situação também que eu quero colocar aqui é um homem chamado Khaled Marshall, que é um dos fundadores do grupo terrorista palestino, não sei se eu falei o nome dele certo, fundadores do Hamas. Ele fez um pronunciamento na data de hoje, na data de ontem, dia 10, ordenando que nessa sexta-feira, agora, sexta-feira 13, até bem sugestivo, né? Todos os islâmicos do mundo iniciem uma jihad contra todos os judeus que encontrarem nas ruas e que se convertam em mártires pelo Hamas. O que é uma jihad? Jihad é a guerra santa. Eles consideram uma guerra santa entre eles. Então ele está conclamando, convocando que todos os islâmicos que estão no mundo, que comecem a atacar os judeus que eles encontrarem nas ruas e se convertam em mártir pelo Hamas. Ou seja, se ele morrer, ele vai morrer pela causa, ele vai morrer como um mártir. Eu vi um vídeo na internet, agora a gente está com uma enxurrada de vídeos sobre esse conflito, um vídeo de uma mulher que ela começa a ficar feliz quando ela sabe da notícia do marido dela, que era do Hamas, morreu, e ela começa a alegrar e gritar, e na tradução ali fala assim, ele é um mártir, morreu, agora ele é um mártir da causa dela, com a felicidade falando disso. Então, a gente sabe, vendo esses acontecimentos, a gente sabe o que esse povo é capaz de fazer. Eles morrem por essa causa e ficam felizes porque eles estão morrendo por essa causa. Então, nessa sexta-feira 13, pode ser, meus irmãos, que a gente veja ataques contra os judeus numa escala global. A gente pode ver lá em Londres, talvez no Brasil, no Canadá, a gente vai ver, muito provavelmente vamos ver, pessoas atacando os judeus nas suas casas, na rua, no comércio, enfim, em prol dessa jihad, em prol dessa guerra santa. E também ele pediu que os talibãs venham em auxílio ao grupo terrorista palestino Hamas. Então ele está pedindo para o povo muçulmano ir até Palestina, ir até a faixa de Gaza para ajudar os exércitos do Hamas. Então tudo isso que a gente está vendo agora é tudo coisas que a gente nunca tinha visto antes. São coisas, claro, que aconteciam antes, mas em escalas menores, em proporções menores. Então esse ataque, que eu falei para os irmãos, esse ataque contra Israel sempre teve mísseis saindo da faixa de Gaza, tentando atingir Israel, mas Israel tem um sistema de defesa que chama de domo de ferro, em qual ele lança outro míssil teleguiado, que vai até o míssil que foi lançado e destrói no ar, né? Então assim, o pessoal lá que mora em Israel já sabe que é comum, o pessoal ataca míssil, eles destroem no ar e eles seguem a vida. Mas dessa vez foram tantos mísseis que alguns caíram, atingiram Israel e ainda teve esse ataque por solo que matou mais de 1.000 pessoas, pelo menos no primeiro dia de conflito. Então, e agora com essa fala desse líder palestino conclamando todo mundo para atacar os judeus na sexta-feira 13, a gente pode estar sim vivendo tempos nunca antes vistos. E tudo isso é o caminho do fim, é o caminho que já está descrito na Bíblia, que vai acontecer. E o que eu queria trazer com tudo isso? Primeiro, trazendo esse estudo, esse relato, para os irmãos também terem o conhecimento, né? Porque o próprio Jesus fala que meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Então, entender que não é
Israel que está invadindo a terra de ninguém, que é aquela terra ali, os israelitas sempre estiveram por lá. Mas uma segunda coisa que eu queria deixar em ênfase é quando a Bíblia fala em Isaías 55:6, que eu quero esse sim ler com todos vocês. Isaías 55, no versículo 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, que a gente possa ficar atento a tudo isso que está acontecendo e cada vez mais buscar o Senhor, cada vez mais nos santificar, cada vez mais vir à igreja enquanto a gente ainda tem uma igreja para vir, porque a gente sabe que virão tempos onde não vamos ter uma igreja, não vamos ter um templo, onde as pessoas que professarem a fé cristã serão perseguidas, e que a gente espera não estar aqui, mas que a gente se prepare para esse momento, a gente se prepare, a gente busque mais a Deus, a gente se santifique mais, louve o Senhor, ensine mais sobre Deus, a gente fale mais de Deus, a gente olhe os familiares nossos ou amigos que porventura ainda não aceitaram a Cristo, ainda não reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, que a gente possa ir atrás dessas pessoas, porque de fato, irmãos, a gente está cada vez mais perto do fim. A gente lembra da igreja da antiguidade, quando eles cumprimentavam uns aos outros com a palavra Maranata. O que significa Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Então, naquele tempo ainda da igreja primitiva, eles já estavam esperando: Jesus está vindo, Jesus vai vir daqui a pouco. E daí, quando criança, eu sempre ouvi isso: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Só que agora, irmãos, quando a gente vê todo esse compilado de coisas que está acontecendo, a gente tem a plena certeza que Jesus realmente está vindo. Será que nós somos a última geração? Será que a geração do nosso filho é a última geração? Eu tenho uma convicção que sim, que essa geração ali do Danilo, das crianças, possivelmente seja a última geração aqui na Terra. Então, que a gente possa sim buscar ao Senhor cada vez mais, que a gente possa estar falando de Deus cada vez mais, que a gente possa aproveitar esses momentos para a gente falar de Deus para os amigos, familiares, enfim, fazer o nosso papel aqui na terra, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos estar orando aqui, e nessa oração eu queria convidar os irmãos para orar também pelas famílias dos inocentes, pelos inocentes que foram mortos, pelas famílias que ainda, me parece que ainda tem algumas pessoas que estão sob domínio do rapaz, que estão ali como reféns, que a gente possa orar também por essas vidas e entregar tudo isso a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa para louvar e para engrandecer o seu nome, Pai. Obrigado porque estamos aqui prestando culto a Ti, lendo a Bíblia e falando de Ti sem qualquer impedimento, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por estar cuidando da sua igreja. Mas nessa oração, Pai, queremos orar também por todos os missionários que estão ali em Israel, que estão ali na faixa de Gaza, que estão ali na Cisjordânia, que estão ali naquela região de conflito, Pai. O Senhor proteja a vida de cada um dos missionários, dos seus familiares, e que o Senhor também possa vir, Pai, e dar conforto para os familiares que perderam alguém durante esse conflito, Pai, que perderam algum ente querido, que foi morto ali de forma covarde, Pai. E que o Senhor possa também proteger, se caso tenha alguma pessoa que esteja ali sob o poderio desses terroristas, que esteja ali mantido sob refém, que o Senhor possa trazer esperança para aquelas pessoas, Pai, que o Senhor possa de alguma forma libertá-las, Pai, e que aquele local ali, que aquelas pessoas reconheçam que só Tu és Deus, Pai. Abençoa a nação de Israel, abençoa o povo de Israel, mas abençoa também a sua igreja espalhada nos demais cantos da terra, Pai. Abençoa toda a sua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.